Meu nome é Márcia Santana Fernandes. Meu nome é José Roberto Goldim. Nós iremos apresentar uma reflexão a respeito da pesquisa com seres humanos e Covid-19, salientando aspectos jurídicos e bioéticos. Noções gerais de pesquisa na perspectiva da bioética complexa. A pesquisa clínica é toda pesquisa que envolve direta ou indiretamente seres humanos, que envolva efetivamente, particularmente, pacientes de instituições públicas ou privadas e envolva também inúmeras formas de realizar a pesquisa, podendo envolver ensaios clínicos com medicamentos, pesquisa translacional e estudos diretamente com pacientes. Da mesma forma, a Organização Mundial da Saúde, em 2016, entende que qualquer estudo de pesquisa que prospectivamente designa participantes humanos ou grupos de seres humanos para uma ou mais intervenções relacionadas com a saúde, para avaliar os efeitos sobre os resultados de saúde, será considerado pesquisa clínica. A complexidade envolvida na pesquisa com seres humanos, se nós formos nos deparar, ela é sem dúvida interdisciplinar. Ela envolve não só os aspectos científicos que são centrais, mas questões éticas na adequação e padrões de como a pesquisa clínica deve ser realizada com boas práticas clínicas pré-estabelecidas, assim como aspectos jurídicos e gerenciais. Então, se nós olharmos esse infográfico, nós vamos perceber que nós temos uma relação envolvida com o patrocinador, com o pesquisador, a instituição que alberga a pesquisa e nesta relação, no centro dela, está sem dúvida a pessoa humana, que é o participante de pesquisa. E a pessoa humana com todos os seus direitos que protegem não só a sua pessoa com a integridade física, moral e psicológica. O modelo da bioética complexa tem uma maneira de abordar problemas, e que nós não chamamos de dilemas, porque eles podem comportar mais de duas soluções possíveis, que segue todo um encaminhamento do referencial de tomada de decisão clínica. Por exemplo, identificado o problema, obter os dados anteriores dos fatos e circunstâncias, verificar prospectivamente que alternativas se dispõem e quais são essas consequências associadas, utilizar os referenciais teóricos e os repertórios de casos, e também incluir aspectos que não são racionais a respeito da afetividade dos sistemas de valores e crenças. Aqui é importante salientar que, num cenário como o que nós estamos vivendo hoje, muitos das motivações que vão acabar acarretando a tomada de decisão partem de desejos, e os desejos têm uma conexão direta com a percepção das consequências associadas. Muitas vezes, na ânsia de querer obter um resultado imediato, se minimizam consequências que podem ser, algumas vezes, desastrosas. E aí sempre cabe a pergunta, se é adequado fazer experimentação com seres humanos. Por que se experimenta novas medicações, novas vacinas em seres humanos? E os critérios de avaliação devem ser a execuibilidade, a geração de conhecimento, a relevância, que são 3 critérios utilizados no mundo inteiro para, de alguma maneira, se enfocar essas questões, para, de alguma maneira, avaliar a viabilidade de um projeto, até que ponto ele efetivamente está gerando um conhecimento novo que pode ser útil do ponto de vista de melhor entendimento da situação, e para quem isso interessa, qual é a relevância associada a tudo isso. E o professor Potter, um dos
precursores e criadores da bioética, em 1956 já tinha colocado essa definição de conhecimento perigoso, quando ele disse que a melhor maneira de lidar com conhecimento perigoso é buscar mais conhecimento. Ou seja, que o fato de ser um conhecimento perigoso não deve interromper as pesquisas, mas ao contrário, fazer com que elas tenham melhor qualidade, maior critério de segurança, mas que elas continuem sendo realizadas no melhor interesse da. Quando a bioética avalia a adequação ou uma inadequação de uma ação, por exemplo, a realização de pesquisas, 3 elementos são importantes de serem incluídos, que são os aspectos éticos, por definição, os legais e os morais. Mas é importante também levar em consideração inúmeros outros aspectos que estarão presentes. E se ficam evidenciadas relações entre eles, elas são importantes de serem consideradas nessa avaliação sobre adequação ou inadequação do fato de fazer uma pesquisa na área da saúde num cenário de tamanha incerteza quanto da Covid-19. Com relação ao tripé, que é fundamental para nós analisarmos essas situações da moral, do direito e da ética, nós podemos observar que nós estamos, do ponto de vista da moral e do direito, em um campo externo, e que esse campo externo ele exige e está envolvido numa obrigatoriedade e também no reconhecimento de um valor que se deseja preservar. Então, tanto a moral como o direito são normativas porque justamente elas são impostas e têm conectado a elas valores reconhecidos pelas pessoas. Então, a moral, ela está conectada efetivamente com o respeito da própria pessoa e a sua autonomia e individualidade nesse reconhecimento. No entanto, o direito se diferencia do aspecto moral, porque além da ordenação e do ordenamento imposto a todos, existe o fator da coerção a esse respeito de normas e conjunto de normas devidamente postas pela sociedade. Mas também nós podemos reconhecer outros 3 elementos fundamentais para o reconhecimento do direito, que é a atributividade, ou seja, eu tenho nesta relação jurídica direitos e deveres que são atribuídos a grupos ou mesmo de uma pessoa para outra, ou do Estado em relação às pessoas. Então há toda uma relação de direitos e deveres. Da mesma forma, a heteronomia. Nós vemos que o direito, muitas vezes, apesar dele estar envolto no desenvolvimento da sociedade e naquilo que ela percebe como valores a preservar, existe uma série de mecanismos que impõem o respeito a determinadas normas. Assim como a bilateralidade, aqui nós estamos falando efetivamente de 2 lados, ou seja, as relações elas são envoltas por posições diversas. E bilateralidade, apesar de estarmos falando de 2 lados, significa que nós temos em cada lado múltiplas possibilidades. Então, nesse sentido, tanto a moral como o direito vão nortear a ação. Mas a ética aqui, fundamental, do ponto de vista da reflexão e da justificativa da ação, vai balançar essa análise, muitas vezes fazendo a avaliação da sua adequação ou inadequação numa determinada circunstância. A moral, portanto, na posição de Adolfo Vasquez, é o conjunto de normas aceita livre e conscientemente que regulam o comportamento individual e social dos homens. É importante ressaltar que na área de pesquisa, várias recomendações morais já foram colocadas
começando, por exemplo, com o documento norteador mais importante de todos, que é a Declaração de Helsinki, que é um documento da Associação Médica Mundial, que é um documento que não tem força legal por si só. Os governos podem acolher essa declaração, mas ela, como tal, é um documento moral, assim como as diretrizes internacionais de pesquisa do CIOMS, assim como as diretrizes éticas internacionais para estudos epidemiológicos. Ou seja, são recomendações que são feitas de boas práticas, de uma maneira de fazer pesquisa adequada, que tem essa característica, então, de ser um documento que tem esse aspecto de que as pessoas podem aderir por reconhecer que eles são bons documentos de ser seguidos. Na posição do conceito de direito, nós poderíamos dizer que o direito envolve a obrigatoriedade que está banhada por exigências axiológicas, ou seja, exigências valorativas, de um complexo de opções que se processa no meio social, do qual não se desprende a autoridade decisória. Portanto, juízes e legisladores devem sim observar aspectos valorativos que são considerados importantes para a normatização. Os princípios e regras envolvidos na Constituição brasileira são fundamentais de serem marcados, porque a Constituição de 1988, considerada a Constituição Cidadã, ela tem como seu centro a dignidade da pessoa humana, como garantia de direitos fundamentais e direitos sociais. A Constituição, ela introduziu uma série de fatores relevantíssimos para a sociedade brasileira. Entre eles, eu gostaria de destacar a saúde como garantia universal. Ou seja, aqui o SUS, nós estamos vendo o papel do SUS nesta pandemia, a importância de se ter um sistema único. E poderíamos aqui fazer referência aos demais eixos, como, por exemplo, os direitos fundamentais e garantias dos direitos individuais e direitos humanos, assim como a proibição de comercialização de partes do corpo, a proteção do consumidor e, além disso, o próprio sentido de legalidade. Quanto ainda aos aspectos regulatórios, é importante observarmos que no Brasil ainda não há uma lei específica que oriente a pesquisa envolvendo seres humanos. Apesar das resoluções envolvendo a pesquisa com seres humanos já existirem no país desde 1988. No entanto, quem organiza atualmente esse sistema ainda é o sistema CEP-CONEP, conhecido como uma parte integrante do Ministério da Saúde, de origem do Conselho Nacional de Saúde, e que analisa os projetos que envolvem questões éticas com pesquisa com seres humanos. É importante mencionar que a CONEP, ela orienta, de alguma forma, os comitês de ética em pesquisa no país. E as resoluções desse conselho é que efetivamente tem norteado a atuação desses comitês. Igualmente, é importante mencionar o papel da Anvisa, que é diferente do Conselho Nacional de Saúde. A Anvisa tem por obrigatoriedade a vigilância sanitária e as suas RDCs são fundamentais para atuar com poder, inclusive, de polícia. Fazendo um contraponto com a pesquisa em animais, já temos uma lei que orienta efetivamente a pesquisa com animais. Então, da mesma forma, existem boas práticas com pesquisa com animais e um sistema de avaliação ética também nessa área. Também aqui, nesse cenário da pesquisa clínica, é importante mencionar que, além das boas práticas clínicas que foram estabelecidas principalmente a partir da segunda metade do século XX, nós
temos a importância das relações jurídicas envolvidas entre os atores dessa atividade. Portanto, muitas vezes vai ser o contrato como um negócio jurídico que poderá dar segurança jurídica e clareza quanto às ações envolvidas entre o patrocinador, o pesquisador, as instituições envolvidas e também como forma de proteção dos participantes de pesquisa. O Adolfo Sanches Vasquez deu uma definição extremamente útil para a ética, quando ele disse que a ética nada mais é do que a busca de justificativas para verificar a adequação ou não das ações humanas. E quando a gente está avaliando essas alternativas de justificativas possíveis para verificar a adequação ou não de uma ação, inúmeros referenciais teóricos podem ser utilizados. Desde o mais antigo de todos, da ética das virtudes, a ética dos princípios, a ética das vontades, dos direitos, das consequências, da responsabilidade e da alteridade. Cada uma dessas escolas, desses referenciais, tem inúmeros desdobramentos que são objetos de apresentações à parte para justamente contemplar essas suas especificidades e aplicabilidade desses conceitos na avaliação da adequação ou não de cada uma das nossas ações. Vamos entrar agora, então, numa série de considerações diretamente envolvidas na pesquisa com Covid-19. É importante destacar que numa situação como a que nós estamos vivendo atualmente da pandemia de Covid-19, a pesquisa tem importantes contribuições a dar. Primeiro, da pesquisa ser geradora de novos conhecimentos, que é o grande objetivo central da pesquisa. Da pesquisa ter reconhecido esse dever social de gerar esses novos conhecimentos e de que esses novos conhecimentos devem ser voltados para o bem comum da humanidade. E essa pesquisa na pandemia sofre uma série de questões, a primeira delas de ter uma grande pressão por resultados. As pessoas querem que os resultados saiam como que imediatamente numa linha de produção. A gente tem muitas pesquisas nas áreas epidemiológicas que estão utilizando os dados que não são comparáveis. As pessoas estão com uma expectativa de ter dados e resultados que sejam tranquilizadores e, infelizmente, nós estamos tendo muitas interpretações equivocadas. Na área de pesquisas clínicas, com vacinas, medicamentos que estão tendo alteração de indicação, ou seja, medicamentos que já estão no mercado, mas foram liberados com outra finalidade, ou de novos medicamentos, são grandes desafios a todos nós. Tradicionalmente, a pesquisa com novos fármacos, a partir de uma série de episódios na história da pesquisa em seres humanos, incluindo principalmente o episódio da talidomida, fez com que fossem estabelecidas etapas para que essa pesquisa tivesse progressivamente acrescida segurança, tolerabilidade e eficácia de um novo produto que esteja sendo testado. Antes de realizar uma pesquisa clínica envolvendo seres humanos, se exige uma etapa de pesquisa pré-clínica, onde modelos animais, modelos de simulação, servem como geradores de conhecimento para permitir um mínimo de segurança para poder ser efetivado um estudo de fase 1, que envolve de 20 até 100 pessoas, normalmente saudáveis, exceto na área de oncologia e de psiquiatria, e que tem por objetivo gerar informações sobre a segurança desse novo produto. A fase 2, que se iniciaria subsequentemente, aumenta o tamanho da amostra e, além da segurança, inclui a questão da tolerabilidade, de que um uso um pouco maior dessa mesma substância pode ser ou não tolerado pelas pessoas.
Uma vez terminada a fase 2, se iniciavam a fase 3, onde entrava a questão da segurança, da tolerabilidade, da eficácia, e que aí vinha um período de tempo que era para fazer a avaliação desses resultados, para então obter a liberação do registro, iniciar o seu uso assistencial e poder começar então com estudos de fase 4, que são os estudos pós-registro e comercialização, que além da segurança, da tolerabilidade e da eficácia, também conseguem avaliar eventos adversos raros que não eram passíveis de serem capturados nos estudos de fase 3. Com a pressão que houve de principalmente grupos organizados de pacientes com HIV/AIDS na década de 90, ocorreu uma importante mudança nesses critérios. Essa pressão social fez com que as fases fossem compactadas, o período de liberação fosse abreviado e questões que antes eram vistas de forma sequencial nas fases, elas agora já se sobrepõem, tendo a fase 1 se sobrepondo à fase 2A, a fase 2B se sobrepondo à fase 3A e a fase 3B indo inclusive até o momento da liberação para tentar garantir de alguma forma, por meio de estudos de extensão, que os pacientes que receberam essa medicação de forma experimental continuem recebendo a mesma até o momento da liberação. Aqui vale só destacar dois termos, que é a questão do acesso expandido e do uso compassivo. O uso compassivo é uma liberação para uso individual de pacientes de drogas ainda experimentais, cujas quais não se tem ainda muitos resultados, mas que são utilizadas em pacientes que já não têm mais qualquer forma de tratamento disponível. O acesso expandido nada mais é do que uma liberação prévia de uso assistencial, quando os documentos que já estão de posse da agência regulatória que vai liberar um medicamento já estão todos disponíveis e consolidados com dados das fases anteriores de pesquisa, já estando aguardando só essa questão de avaliação desses dados, o fabricante, de comum acordo com a autoridade sanitária, pode liberar lotes de produtos para que já sejam utilizados em grupos de pacientes que possam vir a se beneficiar já desse produto, caracterizando um uso não mais de pesquisa, mas sim um uso assistencial antecipado. É importante, quando se pensa em cenários de pandemia ou de emergências em saúde pública, sejam elas quais forem, de que se mantenha a necessidade de avaliação dos projetos de pesquisa. Não se pode fazer a dispensa direta só pela premência de resultados, pela premência da geração de novos conhecimentos. É possível acelerar o processo de avaliação, que ficou denominado nos Estados Unidos com o nome de Fast Track, mas sem abrir mão do rigor na aplicação dos critérios de avaliação. Que critérios seriam esses? Aqueles que já se discutiu anteriormente, da execuibilidade, da geração de conhecimento, de toda essa relevância associada à produção desse novo produto, dessa nova abordagem, desse novo procedimento que está sendo testado. Se avaliarmos os dados que são disponibilizados pelo Clinical Trials, que é uma base norte-americana que consolida, né, os estudos que estão em andamento no mundo, em 1º de abril, os estudos sobre Covid-19 totalizavam 260 projetos cadastrados, predominantemente com origem na China, seguida dos países da Europa, em terceiro lugar, os Estados Unidos. Verificando os acessos nesse mesmo Clinical Trials no dia 15 de abril, se vê uma mudança desse perfil. A Europa assumindo a liderança no número de estudos, os Estados Unidos em segundo lugar e a China já ficando em terceiro lugar. A evolução da China em primeiro, Europa em segundo, Estados Unidos em terceiro, para
esse quadro atual demonstra que o tempo de desenvolvimento da própria pandemia tem acarretado com que os pesquisadores se sintam desafiados por um lado e qualificados pelo outro para fazer esse enfrentamento. Se olharmos a América Latina como um todo, temos ali de 15 estudos que foram cadastrados no Clinical Trials. Se nós formos olhar para o Brasil, na plataforma Brasil já tinham, no dia 14 de abril, 94 projetos aprovados. Aqui tem que se levar em consideração uma questão importante. Muitos projetos que estão cadastrados na CONEP são estudos multicêntricos, com inúmeros centros individuais que cadastraram esse mesmo projeto inúmeras vezes, ou seja, dando um número maior do que na realidade ele é, ou seja, se um projeto cadastrou mais de 20 centros, eles já reduzem esse número de 94 para 71, e se vocês forem vendo, na medida que a gente for colocando mais estudos multicêntricos, esse número de 94 reduz significativamente. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma pronta resposta que a comunidade científica, predominantemente da área acadêmica, tem dado com esse grande desafio oferecido pela pandemia. Portanto, a pesquisa e a pandemia deve atender a objetivos que são efetivamente compreender a dinâmica da pandemia, formular intervenções e prática e avaliar a segurança e eficácia de testes diagnósticos, vacinas, terapias e estratégias de manejo. Igualmente, a importância de se manter a visibilidade das atividades de pesquisa, uma conquista efetivamente nas boas práticas clínicas desde a segunda metade do século XX, e a importância de realizar análises interinas, a divulgação em andamento e a divulgação dos resultados para a imprensa em linguagem acessível à população. Se a gente tiver uma análise dos dados que já constam na base PubMed, que consolida a grande parte da produção de artigos indexados no mundo, se utilizarmos a palavra coronavírus, nós vamos ver que inúmeros trabalhos já eram publicados antes de 2020. Porque a família coronavírus já existe há muito tempo, já é objeto de inúmeras pesquisas que podem ser vistos pelo total de artigos já cadastrados de 18.072, com dados do dia 15 de abril. E vejam que só no ano de 2020 nós já temos 3.038 artigos publicados especificamente sobre coronavírus. A expressão Covid-19, que significa doença causada pelo coronavírus, do ano de 1919, recebeu esse nome da Organização Mundial da Saúde em janeiro de 2020. Ou seja, era uma palavra-chave que não existia anteriormente a isso e que de lá para cá já tem 4.019 artigos publicados e indexados que utilizam esse mesmo indexador, demonstrando a vitalidade da publicação e de como essas publicações têm sido feitas já utilizando dados ainda de pesquisas em andamento e já tendo muitos deles sido publicados sem sequer ter sido avaliados pelos próprios revisores das revistas, na forma de pré-prints também de artigos liberados antes do processo de avaliação, com a finalidade de permitir essa divulgação. É importante observar que, inclusive, a mídia vem destacando duas questões centrais mencionadas. A primeira é efetivamente que o dado ele é diferente da informação, à medida em que o dado ele precisa ser interpretado. Então, o diretor da Organização Mundial da Saúde, em artigo publicado na Folha de São Paulo, dia 11 de abril,
diz que mesmo com dados, países podem estar pobres de informações sobre coronavírus. Isso significa que é importante selecionar os dados corretos para que as interpretações dos especialistas, principalmente epidemiologistas, possam dar um caminho, um norte mais seguro para se navegar em situações como esta que nós estamos vivendo hoje do coronavírus. Mas, igualmente, se manter o equilíbrio de que a medicina não é mercado de ilusões e que efetivamente já existe toda uma trajetória desenvolvida para estudo de novas tecnologias na área da saúde, entre eles medicamentos e vacinas, que com segurança podem, de alguma forma, atender à necessidade dos indivíduos. Portanto, o critério que deve ser operado é o da integridade na pesquisa e no cuidado e na segurança na realização. Um importante fator sempre na pesquisa é a questão do consentimento informado. O recente documento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no seu item 12, ressaltou a importância de garantir que todas as pessoas que participem de projetos de pesquisa no contexto da pandemia deem consentimento prévio e informados dos projetos de pesquisa para os quais estão sendo convidados a participar. É importante relembrar que é óbvio que a gente deve ter sempre, na medida da possibilidade, a obtenção desse consentimento. Mas existem algumas situações onde esse consentimento não vai ser possível e já existe na própria Resolução 466 de 2012 a previsão no item 4.8 de que, havendo a inviabilidade da obtenção do consentimento, os pesquisadores podem pedir a dispensa do termo de consentimento, desde que justificada e aprovada pelo sistema CEP-CONEP. Da mesma forma, a Portaria 204 de 2016 do Ministério da Saúde define a Lista Nacional de Notificação Compulsória de Doenças, agravos e eventos de saúde pública. Porque muitas vezes nós podemos nos perguntar, a quem notificar ou notificar e de que forma notificar para a proteção dos dados e informações individuais. A gente sabe que há uma obrigação, uma compulsoriedade na notificação de doenças, agravos e eventos que têm um impacto na saúde pública, tanto para os serviços públicos como privados, principalmente em situações como pandemias com um alcance internacional, como nós estamos vivendo. Igualmente, esses dados eles serão importantíssimos também para a realização estatística e verificação epidemiológica do país. Por isso, o SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, avalia esses dados de uma forma desidentificada. Mas mesmo nas situações de pandemia, resgatando o que mencionado pelo Goldin, o consentimento e o respeito com a informação e dados pessoais sensíveis é importantíssimo. Então, a recente Lei 13.979 de 2020 estabelece que há sim a obrigatoriedade no compartilhamento entre órgãos e entidades da administração pública, federal, estadual e distrital, assim como municipal, da identificação de pessoas infectadas ou suspeita de infecção pelo coronavírus, com a finalidade exclusiva de evitar a sua propagação. Mas percebam que os dados solicitados devem ser feitos por uma autoridade sanitária e que esta autoridade sanitária tem a obrigatoriedade de resguardar o direito ao sigilo das informações pessoais. Portanto, a chave da anonimização com a identificação, quem tem que efetivamente manter é a autoridade sanitária. Por isso, a Lei de Proteção
de Dados brasileira, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é a Lei 13.709 de 2018, que na verdade entrará em vigência agora 14 de agosto de 2020, ela estabelece que nas situações de interesse público há sim a necessidade do compartilhamento e que muitas vezes o consentimento nessas circunstâncias terá que ser relaxado, ou seja, não deverá ser solicitado. No entanto, este próprio artigo estabelece que nestes casos a anonimização dos dados pessoais sensíveis será obrigatória. Uma questão fundamental quando se avalia questões éticas na pesquisa, especialmente ainda em ambientes de pandemia como o que estamos vivendo agora, é a preservação das questões envolvidas na integridade na pesquisa, aonde a honestidade em todos os aspectos da pesquisa, na responsabilidade social na condução, na polidez e justiça no tratamento com outras pessoas e na boa gestão da pesquisa em benefício de terceiros. Isso é fundamental para que a gente tenha um ambiente de confiança recíproca entre todos os participantes, sejam eles pesquisadores, pessoas da sociedade, divulgadores, que possam então utilizar essas informações de uma forma responsável e confiável. Esses dois estudos publicados pelo mesmo grupo de pesquisadores franceses, utilizando a cloroquina, a hidroxicloroquina, que é uma substância análoga, para combater o vírus da Covid-19, foram publicados com artigos, os dois, um como ainda artigo em avaliação e o outro como uma pré-prova do próprio artigo. E esse grupo francês, no primeiro material, acabou publicando uma série de pacientes tratados com cloroquina na China e, posteriormente, uma série de pacientes tratados com cloroquina e azitromicina na França. Foram esses dois artigos que acabaram acarretando toda essa enorme mobilização mundial para a realização de estudos sobre cloroquina e azitromicina e que foram amplamente defendidos como alternativas, basicamente baseadas no desejo de governantes para dar alguma resposta para a sociedade de que alguma droga efetiva já está disponível para uso, quando ela ainda sequer tem dados consagrados já pela própria literatura científica. Posteriormente, saiu uma declaração formal da Sociedade Internacional de Quimioterapia Antimicrobiana sobre o artigo da série de casos feitos na França, dizendo que esse artigo não tem qualquer consideração que possa ser levada com maior seriedade, tendo em vista a fragilidade dos seus resultados e a forma pelos quais eles foram obtidos, e caracterizando ele como um artigo que deva ser retratado no sentido de que ele não pode ser utilizado como informação cientificamente relevante. Um estudo baseado nesses mesmos dados franceses, realizado aqui no Brasil, em Manaus, já publicou um pré-print na semana passada, dizendo que os seus resultados preliminares de um estudo fase 2B, que é realmente o estudo correto que deve ser realizado nessa situação para avaliar tanto segurança, tolerabilidade e já algum aspecto de eficácia, encontrou uma mortalidade seletivamente maior com os pacientes que tomaram cloroquina em altas doses. Ou seja, já se tem algumas evidências de estudos que geram informações e que, a partir de estudos que não podem mais ser considerados por terem sido retratados, geram toda essa necessidade de se discutir integridade sob a pressão de resultados tão fortes quanto essa que nós estamos vivendo
na pandemia. Talvez esse aforisma do Hipócrates seja uma maneira de exemplificar e de sumarizar tudo aquilo que se falou até agora. Hipócrates, há 2.500 anos atrás, disse, que seu viver é breve, que a técnica, entendida aqui como a pesquisa, como a ciência, é ampla, que o tempo é fugaz, que a experiência é falível e que o julgamento é difícil. Ou seja, todas as características que nós trabalhamos até agora, ao longo dessa apresentação, estão aqui representadas. A fragilidade do viver, essa enorme amplitude que a ciência tem em termos de abarcar inúmeras técnicas e abordagens possíveis para um mesmo fenômeno. A velocidade com que todos nós percebemos a passagem do tempo. A possibilidade de reconhecer que a experiência sempre é falível, que a gente sempre vai ter características que podem levar a uma nova reflexão sobre aquele conhecimento que já foi um dia tido como válido. E que esse julgamento, por definição, é sempre difícil. Ou seja, talvez esses 5 elementos apresentados pelo Hipócrates há 2.500 anos atrás possam nos orientar nessa nossa busca uma questão de adequação, de utilizar a bioética, entendida como um campo interdisciplinar, como uma forma de enfrentamento para toda essa enorme ansiedade gerada pela Covid-19. Para quem quiser mais elementos, na página de bioética e no blog de bioética complexa, existem informações que podem ser melhor detalhadas sobre todas essas questões que aqui já foram abordadas. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado da aula.